Estamos de volta para a aula de número 4 dessa série especial do Tem Ciência, de aulas de verdade, né? Diferente dos vídeos, que são vídeos normalmente de divulgação. Aqui a gente vai entrar mais a fundo nos temas. Essa é a quarta aula do nosso minicurso de cálculo. Hoje a gente vai falar sobre integral. Então é fundamental para você aproveitar essa aula daqui que você já tenha visto as outras aulas, as aulas anteriores, né? E é bom que você veja todas. É bom não, é imprescindível que você veja todas elas na ordem, tá? Então começa ali pela aula de limite, depois a de continuidade, depois a de derivada e agora você vai pegar então a aula de integrais, tá? E a gente está fazendo essa série, né, essa iniciativa por causa dos 4 anos no ar do Tem Ciência, tá? E no dia do aniversário do Tem Ciência, no dia 11 de novembro, vai entrar no ar a oferta especial de Black Friday do Dominando o Cálculo. Vai ser a melhor oferta de todos os tempos, a melhor oportunidade da vida para você entrar para o Dominando o Cálculo e ter acesso ao curso de cálculo que começa ainda ali no pré-cálculo, para você refazer sua base, para você preencher as lacunas na sua formação e avançar com bastante tranquilidade também na parte de cálculo, beleza? Então, se você quiser estudar cálculo comigo num curso mais estruturado, né? Porque aqui a gente tem um vídeo no YouTube que não é, infelizmente, a mesma coisa que você ter todo um curso completo ali diante de você, com todo o suporte, com material didático, enfim. Então, é uma oportunidade que você tem de entrar aproveitando aí essa oferta de Black Friday, que vai ao ar já já. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, a oferta já esteja no ar. Então, dá uma olhada no link da descrição ou do comentário fixado, que é para você aproveitar. Bom, a aula de hoje vai ser a aula sobre integrais e eu acredito que essa vai ser a menor de todas as 5 aulas, tá? E os temas que a gente vai abordar aqui vão ser os seguintes, tá? Primeiro eu vou começar introduzindo para você o problema das áreas, né? Que é o que está relacionado à própria ideia de integral, né? Foi como a integral surgiu, os primórdios da integral, lá ainda na época da Grécia Antiga, tá? Então é uma ideia antiga que foi sendo lapidada ao longo do tempo e formalizada devidamente graças ao próprio conceito de limite, né? Que é uma coisa bem mais recente. Bom, depois de falar do problema das áreas, a gente vai calcular na prática a área abaixo do gráfico de uma parábola, que é uma das coisas que o cálculo pode fazer pela gente. Depois disso, a gente vai falar de forma geral da própria integral e vamos fechar com 2 exemplos geométricos bastante simples, mas que servem aí para ilustrar que realmente a nossa ideia de área, que a gente vai construir o que significa falar que um certo número é a área de uma figura, que isso daí está de forma consistente, né, com a nossa intuição e com a nossa expectativa. Então, vamos lá. Vamos começar falando aqui desse primeiro tema, né? Então, a gente vai falar aqui hoje, começando pelas integrais, né? Apesar de estar escrito aqui, ó, integral e o teorema fundamental do cálculo, o teorema fundamental do cálculo mesmo vai ser na aula que vem, tá? A aula de hoje vai ser apenas sobre a integral, tá? E para construir o que significa uma integral, a gente vai começar de maneira intuitiva, explorando aquele motivo que levou à criação da integral, o primeiro motivo, que é o cálculo de áreas. Como é que a gente faz para calcular áreas, tá? Bom, com a matemática básica, né, especialmente com a geometria básica, a gente consegue calcular a área de qualquer polígono, né? O que é um polígono? É uma figura composta de lados que são segmentos de retas. Então, qualquer polígono que você possa imaginar, ele vai ter ali um certo formato e a gente vai conseguir calcular a área desse polígono fazendo uma divisão dele em triângulos, tá? Aliás, essa lógica de dividir em triângulos, ela está presente, por exemplo, na computação 3D, tá? As figuras os modelos, né, tridimensionais que você vê nas animações, que você vê nos jogos eletrônicos, né, videogame, computador, enfim, eles são baseados em divisões de polígonos, tá? Toda figura 3D que você vê, na verdade, é uma junção de um monte de triângulos, que eles vão ali se juntando, e quanto menor for o triângulo, melhor vai ser o efeito de que a coisa, na verdade, é curva, tá? Mas se você olhar com a lupa nessas figuras 3D, você vai ver que elas são compostas de polígonos, né? Por isso que a gente fala que são gráficos poligonais. E a ideia de você calcular a área de um polígono é exatamente
dividir esse polígono em triângulos, né? Exatamente como é feito lá na computação gráfica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse polígono que parece um joinha, né? Ele pode ser dividido, aqui no caso a gente optou por dividir em 4 triângulos, T1, T2, T3 e T4. E qual que é o lance de você fazer isso? É que a área total desse polígono, que a gente vai chamar de A, ela pode ser obtida dividindo esse polígono em triângulos. E como eu sei calcular a área de cada um desses triângulos, então, como a área total vai ser a soma das áreas, né? Vamos chamar essas áreas de T1, T2, T3 e T4, então a gente consegue aí com facilidade calcular a área de um polígono qualquer. É só dividir esse polígono em triângulos, que é algo que a gente consegue calcular a área usando apenas a matemática básica, né? Então, ó, a pergunta agora é, e se eu tivesse uma figura curva, uma figura como essa daqui, ó? Essa figura aqui, que eu tenho uma ondinha e depois ela até desce reta, né? E a base também é reta, mas aqui em cima ela é uma coisa curva, uma espécie aí de formato de onda, parece de repente um pedaço de uma senoide, né? Que é o gráfico da função seno, enfim, como que a gente calcula a área dessa figura? Se a gente usar a mesma ideia de antes, né? E buscar dividir essa região aqui em regiões menores, vamos supor, né? Da mesma forma que antes a gente dividiu em 4 regiões, vamos supor que eu tenha dividido aqui nessas 4 regiões daqui, tá? Isso daí não ajuda a gente. Apesar de ser verdade que a área total vai ser a soma das áreas dessas figuras, né? Não ajudou porque eu ainda não sei calcular a área dessas figuras, certo? Porque eu tenho uma curva aqui, eu não sei exatamente qual que é o formato dessa curva, e mesmo que eu soubesse o formato dessa curva, a gente não consegue calcular áreas de coisas curvas de forma, vamos dizer assim, literal. Quando a gente tem uma curva aqui, a gente simplesmente não sabe o que fazer com ela. Ela dificulta o processo. Então a gente precisa encontrar uma maneira de superar essa dificuldade. Só que dividir a figura num número finito de pedaços não vai ajudar a gente, beleza? Então a gente precisa de uma coisa mais elaborada, a gente precisa ir além, a gente precisa de uma ideia matematicamente mais refinada. A primeira ideia que a gente pode ter é aproximar a área. E como é que a gente faria isso, né? Isso está ilustrado aqui nessa figura da esquerda, tá? Originalmente a gente tem a nossa figura que a gente quer calcular, que ela é uma figura curva, né? E ao invés de calcular a figura curva, eu vou calcular uma coisa que eu sei calcular e que eu sei também que vai ter uma área menor. Então, ó, a gente vai subdividir o que a gente deveria calcular em retângulos. Eu poderia usar outra figura geométrica. Por exemplo, nos polígonos nós usamos triângulos, mas acaba que a figura do retângulo é a mais fácil de calcular. A área é simplesmente base vezes altura. No caso, a altura é um dos lados, né? E num triângulo você ainda teria que achar qual que é a altura para fazer essa conta, ainda tem que dividir por 2, enfim. Então, a coisa mais simples de área que a gente pode calcular é a área de um retângulo, né? Mais simples seria a área do quadrado, mas quase tão simples quanto é a área do triângulo. Então, dividir a figura em triângulos é uma coisa, em retângulos, perdão, é uma coisa interessante a se fazer, tá? E aqui, ó, repara que a gente tomou o cuidado de fazer todos os retângulos ficarem abaixo dessa linha aqui que está separando o limite da região que a gente quer calcular, que é essa mesma linha que está aqui. Então, ó, na figura da esquerda, todos os retângulos eles estão abaixo desse limite, tá? Então, você vê claramente aqui que tem regiões que estão faltando, né? Elas estão a menor do que a região A que a gente quer calcular a área. Então, obviamente, que a soma das áreas desses retângulos aqui da esquerda vai dar uma coisa que é menor do que a área, por isso esse menor aqui, do que a área da figura central, que é aquela que a gente quer calcular. A lógica parecida a gente usa aqui do lado direito, né? O que a gente está fazendo aqui no lado direito?
a gente também está criando uma nova figura que é baseada numa divisão em retângulos, só que agora, ó, aqui está a minha curva original que está separando, né, o que a gente quer calcular. Repara que agora eu tenho um excesso, tem uma sobra. Cada um desses retângulos tem uma área que é maior do que a da região correspondente da figura original. Então, essa área da direita é uma área que vai exceder a figura que a gente quer calcular. Essa área, então, ela é maior ou igual que essa outra área daqui. Então, numa primeira ideia, numa primeira aproximação, a gente vai considerar não uma área, mas duas áreas. Uma área por retângulos que é menor do que a área que a gente quer calcular e outra área por retângulos que é maior, né? A gente está errando por falta de um lado e errando por excesso do outro lado. Só que são coisas que a gente sabe calcular. Uma soma finita de áreas de retângulos é algo que a gente sabe calcular. Bom, e como é que a gente leva isso daí para o próximo nível? A gente vai melhorando a aproximação. E o que significa melhorar a aproximação? Significa, ó, dividir, certo? Então aqui, ó, originalmente, o que a gente tinha? A gente tinha uma figura, aqui na esquerda, né, que o retângulo original era maior. Vou fazer aqui em vermelho os retângulos originais. Repara que o retângulo original, ele era maior. Aqui, ó. E agora, quando eu coloquei uma divisão mais fina, né, em retângulos mais estreitos, o que aconteceu? Ó, a área ficou maior, ela cresceu, certo? Aqui, ó. Tudo que eu pintei aqui de verde são excessos em relação ao que eu tinha antes. Porém, de um modo geral, né, a gente continua com uma área que é menor do que a área que a gente quer de fato calcular. Então, ao refinar os retângulos, ou seja, ao pegar retângulos mais estreitos, o que aconteceu? Eu consegui melhorar a minha aproximação. Eu ainda estou com uma área menor, porém ela está maior do que antes, ela está mais próxima da verdadeira área do que estava antes. E a mesma coisa vai acontecer aqui na figura do lado direito. O que vai acontecer? Ó? Os retângulos anteriores, eles eram o quê? Eles eram aqui, né? Este aqui, depois este aqui, depois este aqui, depois este aqui, depois esse e, por fim, esse daqui. Então, em vermelho, a gente tem a figura de antes. E agora, o que está acontecendo? Aqui, ó. Essa parte sumiu, essa parte sumiu, essa sumiu, essa sumiu, essa sumiu e essa sumiu. A área ficou menor do que antes. Só que ela continua sendo uma área maior do que a área original que eu queria calcular, a área A. Então, refinar a aproximação por excesso também tornou essa aproximação ligeiramente menor, porém ainda maior do que a área que eu queria calcular. Ou seja, a moral da história, né? O que a gente pega daqui? Que conforme a gente vai refinando os retângulos, pegando retângulos cada vez mais estreitos, a aproximação fica cada vez menor. Seja a aproximação por baixo, seja a aproximação por cima, né? A aproximação da esquerda ou a aproximação da direita. Elas vão convergindo para a área que eu quero de fato calcular. E essa já é a terceira ideia desse processo, que é exatamente fazer o quê? Levar esse número de retângulos ao limite, ou seja, fazer com que a quantidade de retângulos vá para infinito e o tamanho de cada um deles, da base de cada um deles, vá para zero, tá? Então, no limite, né, se a gente tomar aqui o limite em que eu vou chamar a espessura aqui a base, né, de um retângulo típico desses, vamos chamar de delta, tá? Então, quando a gente faz esse delta tender a zero, o que acontece? Acontecem duas coisas, né? Se o delta está tendendo a zero, ou seja, a base dos retângulos está tendendo a zero, o número de retângulos vai tendendo a infinito, para que essas coisas se compensem, tá? Então, quando esse processo acontece, a ideia que a gente quer chegar é que a área vai ser exatamente igual
a esse processo, tá? A quando o número de retângulos vai para infinito juntamente com o tamanho das suas bases indo para zero. Então, quando isso acontece, a gente espera que a área vá ser igual a esse limite, beleza? E como observação aqui, né? Quando essa base vai para zero, o número de retângulos ao mesmo tempo vai tendendo a infinito, tá? A base tende a zero, a maior das bases, porque os retângulos não precisam ser todos com a mesma base, tá? Mas se a base do maior deles for para zero, é porque todas as bases vão para zero e, como consequência, o número de retângulos tem que ir para infinito. Bom, esse é o nosso plano, essa é a nossa primeira ideia de como a gente vai conseguir de fato calcular a área de figuras curvas, tá? Agora vamos dar uma incrementada nesse processo, né? E inserir aí alguns elementos algébricos para ajudar a gente a destrinchar e encontrar uma expressão realmente para essas áreas, né? Para como a gente de fato vai calcular isso na prática. E para fazer isso a gente introduz o plano cartesiano. Então, ó, essa função aqui, ela é exatamente a representação daquela curva que estava limitando a área que a gente queria calcular, certo? Essa curva aqui é exatamente descrita aqui no plano cartesiano como sendo uma função y igual a f de x, tá? E a base fica ali entre os pontos A e B, x igual a A e x igual a B. Então, ó, o que a gente fez, né? A gente fez o quê? Ó? A gente encontrou uma divisão em retângulos, né, dessa figura, desse segmento AB. E como é que a gente faz isso? A gente divide esse segmento em alguns pontos, tá? Em uma certa quantidade de pontos. Beleza? E eu vou chamar esses pontos de quê? Vamos começar a dar nome aos bois, tá? Então eu peguei esse segmento AB. Esses 3 pontinhos aqui é para significar que essa coisa ela pode ser maior do que essa divisão que a gente fez, né? Que aqui a gente fez uma divisão só para exemplificar, mas a ideia é que você vá refinando também essas divisões. Então, a gente vai começar aqui dando nome a esses pontos que a gente dividiu, e eu vou chamar o ponto inicial, que seria o ponto A, de x0, que é onde a nossa brincadeira começa. O ponto vizinho, o ponto seguinte, é o x1, depois é o x2, depois é o x3 e por aí vai, até a gente chegar no último ponto, que vai ser o ponto final, né, que eu vou chamar de xn. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente encontrou n mais 1 pontos, né, começando no A e terminando no B, que vão determinar os nossos retângulos. Tá? Então aqui, ó, vamos subir até aqui, subir até aqui, subir até aqui e fazer a nossa divisão em retângulos. Então aqui, ó, a gente tem um retângulo, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem um retângulo que está por fora, tá? Aqui a gente tem um outro retângulo que está por fora, aqui também está por fora e esse aqui final está de novo por baixo da figura, beleza? Então, o que acontece aqui? O que está acontecendo é o seguinte, ó, um retângulo típico desses, né? Vamos pegar aqui um retângulo típico desses, vamos pintar ele de vermelho. E vamos trazer esse cara aqui para o lado, tá? Vamos dar uma espécie de zoom aqui nele. E vamos pegar aqui ó, o trecho do eixo x, né? Esse trecho aqui, entre um ponto genérico, vamos chamar esse ponto genérico de xi menos 1, e o seguinte é o xi. Então o retângulo vermelho está aqui, ó. É esse camarada daqui, tá? Esse aí é o nosso retângulo com zoom. E a figura, né? Vamos pegar aqui a função, ó, seria mais ou menos assim, né? Que ela está se comportando, tá? O que está acontecendo aqui? Qual que é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é exatamente o valor da função f no ponto xi menos 1, certo? Aqui, ó. Aqui é o ponto xi menos 1, f de xi menos 1. Então, a altura
nesse caso aqui, é a f de xi menos 1. Certo? Beleza? E a base desse retângulo, essa base aqui, é a diferença do xi para o xi menos 1, que a gente vai chamar aqui de delta xi. Certo? Então, esse é um retângulo típico, tá? E a área total desses retângulos, né, a soma das áreas desses retângulos, eu vou chamar de S de n, porque eu tenho aqui n pontos, na verdade n mais 1 pontos, né, mas o meu último ponto eu chamei de xn. Então essa área Sn desses retângulos, com essa divisão, ela é igual ao quê? Ela é igual a gente fazer o somatório, né, somar, começando ali no ponto x1 até o ponto n, a gente vai ter n retângulos sendo somados, e a expressão dessas áreas é o quê? A base vezes a altura. A base é xi menos 1, a altura, perdão, é xi menos 1, e a base é delta xi. Então, a área, essa área Sn, que corresponde a somar os n retângulos, dessa divisão que a gente fez, né? A gente dividiu em n mais 1 pontos e vai obter, então, n retângulos. E a soma dessas áreas é dada por essa expressão aqui. É um somatório, tá? Ah, não sei o que é o símbolo do somatório, nunca vi isso na vida. Isso é mais uma daquelas coisas que você tem que pegar ali da parte de pré-cálculo, tá? E lá no Dominando o Cálculo, a gente tem uma aula completa, na verdade são 2 aulas, se eu não me engano, até aqui. E falar quantas aulas são também é uma coisa que é um pouco até leviano, porque o número de aulas vai aumentando, né? A gente vai introduzindo, às vezes, novos temas, fazendo novos desmembramentos, né? Explorando alguns temas anteriores de outras maneiras. Então, a gente pode ter mais aulas sobre isso no futuro. Mas, nesse momento, se eu não me engano, são 2 aulas sobre somatório, né? Então, a gente tem aí um bom conteúdo sobre somatório, com vários exercícios também, e inclusive exercícios resolvidos, para você pegar familiaridade com essa notação, tá? Mas ela é só uma abreviação de uma soma, né? Que seria, vou botar aqui em extenso para você, que seria a mesma coisa que fazer o quê? Que pegar, ó, eu tenho aqui um índice, e esse índice aqui, ó, ele está variando de i igual a 1 até n. Então, esse símbolo aqui, somatório dessa coisa, é o quê? É fazer a soma de parcelas desse tipo, fazendo o i ser igual a 1, somar com o i sendo igual a 2, somar com o i sendo igual a 3 e por aí vai. Isso daí, no final das contas, vai ser o quê? Vai ser f de x0 vezes delta x1 mais f de x1 vezes delta x2 e etc. até chegar em f de xn-1 vezes o delta de xn, tá? Isso daí é o que significa esse símbolo de somatório. Bom, essa expressão aqui, esse tipo de soma aqui, de você pegar uma função, né, e você fazer uma divisão do intervalo em retângulos e fazer essa soma, é uma coisa que a gente chama de uma soma de Riemann. O Riemann foi um grande matemático do século XIX, um cara assim, muito importante para a história da matemática. Inclusive, talvez o problema em aberto mais famoso da matemática seja justamente a hipótese de Riemann, né, que foi formulada por esse cara aqui, e já são aí mais de 2 séculos sem resolução, tá? Bom, então uma soma de Riemann é simplesmente essa soma de retângulos que estão servindo como uma aproximação para o valor da área do gráfico de uma função, né? De uma área abaixo do gráfico da função. No caso, seria essa área aqui toda que eu pintei agora para você em vermelho. Bom, qual que é a ideia da coisa, né? Qual que é a ideia desse negócio? A área de fato, aquela área A, né? Vamos pintar de azul, porque acho que antes estava azul, então fica melhor a gente manter. Fica melhor a gente manter a coerência. Vamos subir com ele aqui. Tá azulzinho bonitinho, tá? Então essa é esta área azul daqui. Então, a nossa ideia é que esse processo de dividir em retângulos, quando a gente faz o lado do retângulo
a base do retângulo tender a zero e, consequentemente, o número de retângulos tender a infinito, ou seja, pegar a soma de Riemann e fazer com que opa, estava querendo apagar, não apagou, agora apagou. Vamos lá. E pegar a soma de Riemann, que eu vou escrever aqui, somatório de igual a 1 até n de f de xi vezes delta xi. A ideia é que se a gente fizer o limite quando o número de retângulos tende a infinito e essa base de cada um deles tenda a zero, a ideia é que isso daqui, no limite, vai ser exatamente igual à área, tá? E isso daqui, esse limite, por outro lado, a gente vai chamar de a integral, que é denotado por essa cobrinha, começando no ponto A e indo até o ponto B, que são os extremos aqui desse intervalo, a integral da função f de x dx. Então, essa soma aqui, esse limite das somas de Riemann, vai ser, por definição, a nossa integral, e a ideia é que a área seja exatamente igual a isso. Tá? A área deva ser igual à integral. Então, esse é o nosso espírito, essa é a nossa ideia. E agora vamos fazer uma continha, né? Vamos realmente calcular na prática a área de uma figura curva através desse método aqui das somas de Riemann que vão gerar uma integral. Então vamos lá. Para isso a gente vai voltar lá no Arquimedes, né, nos primórdios do cálculo integral. Tá? Então, de tudo que quando a gente aprende cálculo, hoje em dia principalmente, a gente começa em limite, continuidade, derivada, integral por último. Só que na história da matemática, a primeira coisa que apareceu foi uma ideia muito parecida com o que seria hoje em dia uma integral. Tá? Então a invenção foi na ordem contrária. Bem, e de fato, né? Há 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás, o Arquimedes, que é um cara icônico para a história da matemática, ele conseguiu calcular a área de uma parábola. Na verdade, o que ele fez foi calcular a parte... Aqui eu tenho uma parábola desenhada em azul, né? Mas o que ele fez foi encontrar uma expressão para a parábola, para a área da parábola, só que o que ele fez foi calcular essa parte de dentro aqui, né? Essa parte que fica do lado de dentro da parábola. E ele encontrou uma expressão que correspondia ao valor dessa área. E o método que ele usou era baseado numa ideia de divisão em triângulos. Ele começou desenhando triângulos e ia desenhando outros triângulos novos, né? Ia agregando triângulos novos nesses espaços aqui. Então ele tinha aquele primeiro triângulo, depois ele fazia um outro triângulo aqui, certo? E ia preenchendo os espaços com novos e novos e novos triângulos. Tá? Essa foi a ideia dele. E desse jeito ele conseguiu calcular o valor da área da parábola nesses termos. Tá? Mas hoje, usando as nossas técnicas, né, aquilo que a gente aprendeu até aqui, e com base naquela ideia de divisão de retângulos, a gente também consegue calcular a área de uma parábola. Só que para facilitar a nossa vida e colocar as coisas nas mesmas bases que a gente vem vendo até aqui, o que a gente vai fazer é calcular a parte da área de baixo da parábola, né? Vamos pintar aqui de amarelo? Acho que amarelo não é uma boa, né? Seria essa área daqui, ó. O que a gente vai fazer então é calcular a área desta parte aqui que está abaixo, né? Se você quiser a parte de cima, é só você pegar aqui um retângulo e subtrair da área da parte de baixo que a gente já calculou. Então é equivalente, você vai chegar no mesmo valor lá do Arquimedes, caso você queira. Mas então o que a gente vai fazer aqui é usando as técnicas desse princípio de integral que a gente viu até então para fazer a conta e calcular o valor dessa área, tá? Bom, então o nosso objetivo vai ser calcular o valor abaixo da área do gráfico da parábola, e a parábola que a gente escolheu é a parábola mais simples de todas, y igual a x1, é a x ao quadrado, e nós vamos começar calculando a área começando no ponto 0 e indo até um certo ponto B genérico. Para isso,
já está até aqui para você desenhado bonitinho, a gente vai fazer uma divisão em n pontos, começando no x0, então na verdade são n mais 1 pontos, começando no x0, e pegando aqui x1, x2 e etc, até bater ali no xn, que vai ser igual ao nosso b, que é o extremo do intervalo que a gente quer calcular a área. Bom, o que acontece? A gente também vai tomar o cuidado de fazer todos os retângulos com a mesma base, tá? Porque nesse caso aqui vai facilitar a nossa vida. Então, cada uma daquelas bases dos retângulos vai ser igual a um mesmo ΔX, que nesse caso aqui vai ser o quê? B, né, que é o comprimento total do intervalo, dividido pelo número de retângulos, que vai ser n. Então, ó, cada retângulo vai ter a base igual a B sobre n, beleza? Com isso, a gente consegue identificar cada um desses pontos, né? Obedecendo a essa restrição aqui, o x1 tem que ser o quê? Tem que ser igual ao próprio B sobre n. O x2 tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 2 vezes isso, né? 2 vezes B sobre n. E daí, de um modo geral, um xi qualquer, um xi genérico, ele vai ter que ser igual a i vezes B sobre n, né? Então aqui o i está variando de 1 até n. Além disso, o valor da função, né, os f de x, repara que aqui, ó, como é que a gente fez a nossa escolha de retângulo? Vamos pegar esse retângulo daqui. Olha só como é que a gente fez. Qual que é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é o valor da função no ponto da direita, tá? Então, ó, nesse caso aqui é o f do xn. Nesse caso aqui, por exemplo, do segundo retângulo, na verdade do terceiro retângulo, né, que termina no x3, é o f do x3. Esse cara aqui seria o x3. Então, de um modo geral, a altura de cada um desses retângulos é o seu extremo da direita. Portanto, ó, a gente precisa conhecer, para calcular a área do primeiro retângulo, a gente precisa conhecer o quê? O valor do f de x1, que é igual ao quê? Que é igual a b sobre n ao quadrado. Para calcular a área do segundo retângulo, o que a gente precisa fazer? Encontrar o f do x2, que é o quê? Que é 2 ao quadrado vezes b sobre n ao quadrado. E por aí vai. Eu tenho interesse em calcular o f do xi para poder calcular a área do iésimo retângulo. E o f do xi vai ser o quê? I ao quadrado vezes b sobre n também ao quadrado. Beleza? Então, quem que é a nossa soma de Riemann, né? A soma de Riemann com n retângulos vai ser o quê? Vai ser a área do primeiro mais a área do segundo mais a área do terceiro e por aí vai. A área do primeiro é f de x1 vezes delta x1, se você quiser, mas todo ΔX é igual ao próprio ΔX que a gente escolheu aqui, né? Que a gente fez todos os retângulos com a mesma base. Então, vai ser f de x1 vezes ΔX, o segundo retângulo vai ter a altura f de x2 e base também ΔX, e por aí vai até chegar no enésimo retângulo, que vai ter a altura f de xn e base também igual a ΔX, beleza? Então isso daí vai dar o quê? Vai dar, ó, f de x1, que é simplesmente b sobre n ao quadrado, vezes o ΔX, então é b sobre n ao cubo, mais o f de x2, que vai ser o quê? 2 ao quadrado vezes o ΔX vezes o bn ao quadrado. Então, vai ficar bn ao cubo, né? b sobre n ao cubo. Então, ó, vai ficar 2 ao quadrado vezes b sobre n ao cubo. E por aí vai, até a gente chegar no último retângulo, e vai aparecer aqui n ao quadrado vezes b sobre n também ao cubo, certo? Então eu posso botar esse bn ao cubo em evidência e vai sobrar o quê? Vai sobrar 1. Eu vou botar aqui 1 ao quadrado, porque é igual a 1 ao quadrado, é igual a 1, né? Então 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado e por aí vai, até chegar em n ao quadrado, vezes o quê? Vezes b ao cubo sobre n
também ao cubo. Bom, então agora é crucial para a gente saber o valor dessa soma aqui. A soma dos quadrados, né? A soma dos n primeiros... na verdade, são os n primeiros quadrados, né? Então é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, etc., até chegar no n ao quadrado. E a gente vai ver mais adiante, eu posso fazer aqui para vocês mais adiante, mas o valor dessa soma aqui é exatamente igual a n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. Então vai ser isso daí vezes b ao cubo sobre n ao cubo, certo? E aí se eu pegar esse n ao cubo e for distribuindo por aqui, né, nos 3 fatores, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso aí vai ser igual. Vou botar aqui já o b ao cubo sobre 6 em evidência. Então vai dar aqui, ó, n sobre n vezes n mais 1 sobre n vezes 2n mais 1 sobre n. E isso daí é igual ao quê? A b ao cubo sobre 6, esse n morre com esse n, e aqui vai sobrar o quê? Vai sobrar 1, que n sobre n é 1, mais 1 sobre n, e aqui vezes 2 mais 1 sobre n. Qual que é a ideia, então? Como a gente quer calcular a área, eu tenho que fazer agora o número de retângulos tender a infinito. Então, nessa soma de Riemann aqui, a gente tem que fazer o n tender a infinito. Então, essa expressão, quando eu fizer o n tender a infinito, vai ir para onde, né? A gente vai ter aqui um limite, e a gente sabe que o limite do produto é o produto dos limites. Esse limite aqui vai ser igual a 1, certo? Porque esse cara aqui está indo para 0. Então, esse camarada aqui vai tender a 1. E esse cara aqui também tende a 0, então todo esse segundo fator aqui vai tender a 2. Só vai sobrar esse 2 aqui. Então, no final das contas, o limite disso daí vai ser b ao cubo sobre 6 vezes 2, que é igual a b ao cubo sobre 3. Beleza? Então, ó, conclusão, a área abaixo da parábola entre o ponto x igual a 0 e o ponto x igual a b, que é representado como a integral de 0 até b da função x ao quadrado dx, a gente acabou de ver que isso daí é igual a b ao cubo sobre 3, né? E essa é a primeira integral que você está vendo na vida, caso seja a primeira vez que você esteja vendo isso. Bom, conclusão, se a gente quiser calcular, por exemplo, somente a área azul entre um ponto A e um ponto B quaisquer, como é que a gente pode fazer isso? É só a gente calcular a área total até o B e descontar da área que vai só até o A. Beleza? Então aqui, ó, a integral de A até B é a mesma coisa que fazer o quê? É a mesma coisa que pegar a integral de 0 até B e subtrair da integral de 0 até A. Concorda? Isso daí vai dar o quê? Vai dar b ao cubo menos a ao cubo sobre 3. Beleza? Então agora, a partir de agora, você consegue já falar qual que vai ser a área abaixo do gráfico de uma parábola. É só usar essa expressão aqui e você pode fazer o cálculo dessa área entre dois pontos A e B quaisquer. Bom, o que a gente ficou devendo, né, nessa conta foi exatamente justificar por que isso daqui é igual a essa expressão daqui. Tá? Eu vou partir aqui do pressuposto que você conhece, né? Vamos partir aqui do pressuposto que você já sabe qual que é o valor da soma dos n primeiros naturais. Tá? Esse daí é um problema mais conhecido. Né? Então a gente já sabe que 1 mais 2 mais 3, etc. até n é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Tá? Então tem até uma anedota que fala que o Gauss
E aí o valor da idade do Gauss varia, né? Tem gente que fala que quando o Gauss tinha 7 anos, ou então quando o Gauss tinha 10 anos, ou quando o Gauss tinha 8 anos, enfim, ele meio que deduziu essa expressão aqui, tá? Mas é uma expressão simples, inclusive é uma das expressões que a gente deduz na parte de pré-cálculo do Dominando Cálculo, quando a gente está falando de PAs, né? De progressões aritméticas e também da soma das PAs. Bom, e é mais um dos motivos pelo qual vale muito a pena você cuidar bem da sua base matemática antes de cursar o cálculo, né? Porque é o diferencial para você mandar bem, tá? Bom, a gente sabe isso daí, né? E outra coisa que a gente sabe é que se eu pegar aqui 1 mais k e elevar ao cubo, a gente pode expandir isso daí usando, por exemplo, binômio de Newton, que é outro conteúdo de pré-cálculo que obviamente está lá para você no Dominando Cálculo. Esse negócio é igual a k ao cubo mais 3 vezes k ao quadrado mais 3 vezes k mais 1, certo? Então, ó, uma vez que eu saiba disso, eu gosto muito dessa expressão aqui, né, de descobrir o valor dessa soma, porque esse método aqui que eu vou usar foi um método que eu aprendi com o cara que me cativou para a matemática, né, um professor que eu tive no meu 3º ano do ensino médio, há 200 mil anos atrás, e ele calculou exatamente a soma dos quadrados, né, usando essa forma aqui para deduzir. Tá? Eu achei muito legal e foi uma coisa que eu nunca mais esqueci em toda a minha vida. Eu guardo comigo até hoje e já são mais de 2 décadas desde que eu vi isso. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia aqui então? A ideia aqui então é a gente escrever essa soma daqui para diferentes valores de k, começando em k igual a 1. Então, ó, 1 mais 1 ao cubo vai ser igual ao quê? 1 ao cubo mais 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 1. 1 mais 2 ao cubo seria igual ao quê? Seria igual a 2 ao cubo mais 3 vezes 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 1. E 1 mais 3 ao cubo? 1 mais 3 ao cubo, da mesma forma, vai ser 3 ao cubo mais 3 vezes 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 mais 1. E por aí vai. Vamos repetir isso daí até chegar em 1 mais n ao cubo. E 1 mais n ao cubo é igual ao quê? Vai ser igual a n3 mais 3 vezes n2. E eu sei que tem gente que detesta quando a gente fala desse jeito, mas é comum você ver gente falando assim na matemática, tá? Às vezes eu também falo assim. Mais 3 vezes n mais 1, né? Porque tem gente que acha que tem que falar n ao cubo, ao invés de falar n3, ou n ao quadrado, ao invés de falar n2. Mas a grande verdade é que a gente vê aí matemáticos muito bons com quem eu tive contato e que falam n2, n3, enfim. Então não é um grande problema, um pecado tão grande falar assim. Bom, vamos lá. E eu sei que tem gente que vai me crucificar por isso tranquilamente. Bom, a ideia agora é somar todas essas linhas, né? E quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Primeira coisa, né? Por que eu vou somar todas essas linhas? Porque aqui, nessa coluna aqui, está exatamente aquilo que eu quero descobrir, o valor da soma dos quadrados, dos n primeiros quadrados. E aqui do lado está uma coisa que eu já sei, que é a soma dos n primeiros números, né? A gente viu, ó, que essa soma dá n vezes n mais 1 sobre 2. Aqui no final tem algo que é simples, que é igual ao quê? Que é simplesmente igual a n mais 1, certo? Porque eu tenho n mais 1, na verdade eu tenho n, né? Eu tenho n linhas aqui, então é algo que eu consigo calcular. E esse aqui, como a gente já viu, né, é o n vezes n mais 1 sobre 2. E isso daqui é a soma que eu quero calcular, que eu não sei o valor, vou chamar aqui de S. E aí você vai falar assim, mas isso aqui você não sabe calcular, e nem isso daqui. Só que essas coisas são quase iguais, né? Porque olha só, aqui o que eu tenho aqui no final das contas? 2 ao cubo, que é a mesma coisa que eu tenho aqui. Então eu posso fazer o quê? Quando eu somar tudo, eu vou poder, ó, simplificar um com o outro. Aqui eu tenho 3 ao cubo.
e aqui também. Então eu vou poder o quê? Simplificar um com o outro. Eu sempre vou poder simplificar até chegar no n ao cubo, que vai simplificar com alguém ali antes dele, né? Com 1 mais n menos 1 ao cubo. A única coisa que vai sobrar nessa brincadeira vai ser esse cara e esse cara aqui. Não vai ter com quem simplificar. Portanto, o somatório vai dar o quê? Vai dar 1 mais n ao cubo, vai ser igual a 1 ao cubo, que eu vou deixar como 1, mais 3 vezes a minha soma, que eu quero descobrir, mais 3 vezes n mais 1 sobre 2, mais o n aqui da última coluna. Beleza? Então, conclusão, o que eu posso escrever aqui? Eu tenho, por exemplo, que 3 vezes s é igual ao quê? É igual a n mais 1 ao cubo, menos 3 vezes n mais 1 sobre 2, menos n mais 1. Certo? Se eu não errei nada, é isso daí. E aí, ó, eu posso, por exemplo, colocar o n mais 1 em evidência, e aqui vai sobrar n mais 1 ao quadrado, menos 3n sobre 2, menos 1. Certo? E aí, se eu expandir esse negócio, né, vai ficar aqui, ó, n mais 1 vezes n ao quadrado, mais 2n mais 1, menos 3n sobre 2, menos 1. Certo? Bom, esse 1 vai morrer com esse 1 aqui. E agora eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar esse camarada aqui por 2, né, para ficar tudo no mesmo denominador. Então, ó, vai ficar n mais 1 vezes 2n ao quadrado mais 4n menos 3n, tudo isso aqui sobre 2. Certo? Bom, aqui, ó, vai ficar simplesmente n, né? E vai sobrar então o quê? Vai sobrar. Aqui dentro ficou o quê? Vamos botar aqui separadinho. O que vai sobrar aqui dentro? Vai sobrar 2n ao quadrado mais n. Portanto, vai sobrar, eu posso reescrever isso daí como sendo 2n mais 1 vezes n. Tá? Então, no final das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 2. Só que lembra que isso daí é igual a 3 vezes a soma que eu quero descobrir. Portanto, conclusão, a minha soma ela é, de fato, n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6. E o mais legal dessa técnica é que, uma vez que você descobriu a soma dos quadrados, você usando esse mesmo raciocínio, só que aqui você vai botar a potência quarta, você vai descobrir a soma dos cubos. Aí, depois que você sabe a soma dos cubos, você consegue descobrir a soma das potências elevada a 4. E por aí vai. Logicamente que isso daqui, a partir de um certo ponto, se torna muito pouco prático. Mas é uma maneira de você conseguir encontrar o valor dessas expressões, né, de somas de potências. Certo? Bom, vamos passar agora para a definição da integral definida, né? Definição da integral definida. E vamos pensar aqui um pouco mais filosoficamente. A gente motivou essa discussão querendo fazer o quê? Querendo calcular a área de uma figura curva. Mas você já parou para pensar no que significa a área de uma figura curva? A verdade é que a gente não tem uma definição prévia do que é uma área de uma figura curva. Isso não existe. O que existe é justamente o contrário do que a gente fez. É definir
a área de uma figura curva usando a integral. A integral sim é uma coisa matematicamente bem definida. Ela é o limite de áreas de retângulos, né? O limite das somas de rima. Isso é algo matematicamente preciso. Mas não existe a priori uma definição precisa do que é uma área. A gente precisa a gente precisa forjar uma definição de área antes de mais nada. E a maneira matemática de se fazer a definição de área é através da integral. Então, apesar de intuitivamente a gente ter vindo na direção contrária, matematicamente o certo é você ir na direção oposta, ou seja, não existe uma área e aí você vai aproximar essa área pela integral. O que existe é a integral e você vai chamar a integral de área, entendeu? É alguma coisa assim que foge à intuição, mas se você parar para pensar bem, você vai ver que não há uma noção clara do que é uma área sem você recorrer a um processo de limite, como esse daqui, tá? Exceto áreas de figuras planas, né? De polígonos planos. Isso daí você consegue calcular sem precisar do cálculo, mas todo o resto, qualquer coisa curva, a própria área de um círculo, que é alguma coisa que você vê na escola, na verdade a justificativa formal daquilo é através de integrais, porque a definição de uma área de uma figura curva é através de integrais, beleza? A formalização matemática da ideia de área é através de integrais. Isso vai inclusive funcionar também para figuras planas, tá? Mas especialmente para figuras retas, né? Para figuras poligonais. Mas em relação a figuras curvas não tem jeito, não tem como fugir disso. A definição da área é via integral e não o contrário. Bom, então, como eu falei, né, a gente vai mudar a perspectiva e vai adotar a perspectiva formal, né, rigorosa, de que, na verdade, não é a integral que se motiva da área, mas sim a área que se define via integrais. Bom, e um detalhe técnico que a gente vai fazer a partir daqui, né, é o seguinte, tá? Não importa a maneira como você vai escolher a altura desses retângulos, eles sempre vão tender, quando existir um limite da soma de rima, ele vai independer da maneira como você, primeiro, dividiu os retângulos, né, escolheu as bases, e segundo, a maneira como você escolheu a altura desses retângulos, tá? Isso aí é uma coisa que a gente não vai provar aqui nessa aula, né, porque é algo mais sofisticado, mas está presente numa das aulas avançadas do Dominando Cálculo, tá? Então, no Dominando Cálculo, a proposta é de fato levar você para um outro nível, né? Então, aqueles alunos que querem extrair o máximo do curso, eles precisam ver também as aulas avançadas que a gente deixa sempre sinalizadas, tá? Quem não quiser assistir, vai continuar com uma super formação em cálculo, mas quem quer realmente exceder precisa ver essas aulas avançadas, e numa das aulas avançadas a gente tem justamente a prova desse fato, né, de que o limite da soma de rima ele não depende da maneira como você divide os retângulos, né, obviamente desde que a base de cada um deles tenda a zero, e não depende de como que você escolhe a altura desses retângulos. O que é a altura do retângulo, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma situação na qual esses pontos azuis aqui, eles representam justamente aonde a gente escolheu para ser para ser a altura dos retângulos que a gente está considerando. Tá? Então esse ponto aqui, entre o ponto x0 e x1 da nossa divisão, a gente vai chamar de x1 estrela. E aí esse aqui vai ser o x2 estrela, esse aqui vai ser o x3 estrela e por aí vai. Você já pescou. Esse último cara aqui vai ser quem? Vai ser o xn estrela, né? Então os pontos x e estrela são exatamente os pontos que vão, esse aqui é o x e estrela, vão ser os pontos que vão determinar a altura do nosso retângulo, né? Então esse ponto aqui, no plano cartesiano, ele tem coordenada x e estrela, f de x e estrela. Tá? Então a altura do retângulo é f de x e estrela. E a base desse retângulo, que é a diferença xi menos 1, a gente vai chamar sempre de delta xi. Lembrando que não é necessário que todos os retângulos tenham a mesma base, a gente usou
retângulos com a mesma base na hora que a gente calculou lá a área da parábola. Mas, para fazer de um modo geral, né, de um modo bem geral, não é necessário isso. A única preocupação é que quando você fizer as somas de Riemann, né, o limite da soma de Riemann, o tamanho da base de cada um desses retângulos tem que tender a zero, tá? Bom, e a soma de Riemann, então, com essa configuração aqui, a soma de Riemann mais geral, né, vai ser o quê? Vai ser somar cada um desses retângulos. O primeiro deles, ó, tem altura f de x1 estrela, base delta x1. O segundo tem altura f de x2 estrela, base delta x2, e por aí vai, até chegar no enésimo, que tem altura f de x estrela de n e base delta xn. Beleza? Isso daí, a gente pode chamar de soma de Riemann. A gente pode concatenar naquela notação de somatório, né? O que é essa soma daqui que a gente acabou de fazer? É simplesmente o somatório de i começando em 1 até n, de um termo geral, que é da forma f xi estrela vezes o delta xi. Então, esse tipo de soma aqui, na sua versão mais geral, em que a gente está escolhendo o ponto para ser a altura, ele tem que ser um ponto qualquer dentro do intervalo, né, que vai ali de xi menos 1 até xi, então eu tenho liberdade para escolher esse xi estrela. Essa aqui é a legítima soma de Riemann, tá? O Riemann, como eu já falei, foi um matemático extremamente importante. Está aqui uma pintura do Riemann. É um dos nomes mais icônicos dentro da matemática, talvez um dos nomes que mais você vai ouvir falar a partir do momento em que você entra para a faculdade, né? É um nome que, às vezes, antes de entrar para a faculdade, você nunca ouviu falar, e aí depois você entra para a faculdade, você ouve falar toda hora. Então, o Riemann é uma figura muito importante e ele foi discípulo do Gauss, tá? O Gauss foi orientador de doutorado do Riemann, mas, ao que parece, eles não tinham tanto contato assim, tá? Mas o Gauss foi o orientador acadêmico do Riemann, tá? Inclusive, elogiou bastante o Riemann, e também é uma coisa rara ouvir elogios do Gauss. Bom, com base na soma de Riemann, a gente tem então a definição da chamada integral definida, né? E por que é integral definida? Porque ela é integral entre pontos que estão ali bem especificados, né? Então vai ser sempre, você pode pensar intuitivamente como sempre sendo como uma área entre os pontos A e B do gráfico da função f de x, tá? Então, integral definida por isso, porque os extremos eles estão fixos, tá? Eles não estão mudando nessa história. E como é que é a definição dessa integral definida? Nesse caso aqui, é o limite da soma de Riemann, ou seja, é o limite quando o número de retângulos tende a infinito e o tamanho de cada um deles tende a zero, do que da soma de Riemann, ou seja, do somatório de i igual a 1 até n, do f de x estrela de i vezes o delta xi, certo? E aqui, de novo, assim como a gente fez na aula de derivada, de novo vai aparecer já a figura do Leibniz, porque a notação que a gente usa hoje em dia para integral é exatamente a notação do Leibniz. Para a derivada, existe aquela notação do f', né, que é muito usada, essa notação f' de x, e a notação do Leibniz também é muito usada, seria o quê? dy, dx, ou df, dx, enfim. Mas, no caso da integral, é unânime, tá? A única notação de integral que a gente usa é a notação do Leibniz. E é legal a gente olhar para essa notação, né, que é o que está aqui marcado para você em vermelho, que é a nossa notação de integral, mas o legal é que cada um desses elementos aqui, ele tem uma justificativa, né? A notação realmente é muito boa e é por isso que ela é usada até hoje, né? Então ela tem aí mais de 300 anos, né, desde que ela foi elaborada, e nós usamos a notação ainda nos dias de hoje. Bom, e como é que ela funciona, né? Esse negócio aqui, essa cobrinha aqui,
Na verdade, é um S estilizado, tá? E por que é um S? Para remeter à ideia de uma soma, tá? Então, ó, quando você olha aqui para a soma de Riemann, né, é como se houvesse uma correspondência entre esse símbolo aqui, que é a letra grega sigma, que designa somatório, e o Leibniz teve a ideia, então, ó, de designar a soma através de um S estilizado, um Szinho comprido. A função está representada aqui no meio, e esse ΔX virou um dx. E por que isso? Quando a gente viu lá a notação do Leibniz para a derivada, quando tem lá dy dx, ele trocou de delta para d justamente para simbolizar que está sendo ali considerado não mais uma variação macro, né, mas uma variação infinitesimal, que a gente pode hoje em dia pensar que é uma passagem ao limite. E aqui a gente também tem uma passagem ao limite, né? Na integral você tem duas coisas acontecendo. Você tem um número de termos tendendo a infinito, ou seja, esse somatório aqui passa a ser uma soma que tende a ter infinitos termos, e por isso, então, esse S estilizado para a soma, e a base de cada retângulo sendo somado vai tendendo a zero, e por isso a passagem do ΔX para o dx. Então, essa é a lógica por trás da notação do Leibniz, né? E aqui o A é onde começa tudo e o B é onde termina tudo. Então é uma notação realmente muito boa e que ela não apenas é clara, como ela também captura a essência do que está acontecendo. É uma das melhores notações dentro da matemática. E é uma notação que você não vê antes do ensino superior, né? Então ainda tem aquele orgulho de você finalmente ter passado de fase e estar chegando num nível em que você pode começar aí a denotar, a anotar integrais usando essa notação clássica do Leibniz. Bom, para continuar ali o nosso assunto a respeito da integral, né? Existe uma preocupação que é dizer o quê? Será que a integral existe sempre? Sob quais condições essas somas de Riemann elas dão em algum lugar? Porque quando a gente calculou limites, a gente viu que havia situações em que limites não existem, né? Eles não podem ser calculados. É a mesma coisa, havia situações em que certas funções não seriam contínuas e havia situações em que certas funções não seriam deriváveis. Então, é de se esperar que há situações em que as funções elas não são integráveis também. De fato, isso acontece, né? Mas tem um resultado aqui que é muito bacana, que diz o seguinte, que se eu tenho uma função simplesmente contínua, basta ser contínua, então a integral dela existe. Isso é uma coisa muito boa e muito forte, né? Porque quando a gente tinha a derivada, ser contínua não bastava para ser derivável. A gente trouxe aqui na aula passada exemplo de funções que eram contínuas, mas não eram deriváveis. Só que toda função contínua, por causa desse resultado aqui, é uma função que também é integrável. Isso daqui é um resultado que significa também o seguinte, ó, se a gente lembrar de que a integral, na verdade, define a ideia de área, o que a gente está dizendo é que qualquer figura delimitada por uma função contínua, né, que tem um contorno contínuo, ela tem uma noção de área bem definida. Isso é uma coisa já mais profunda da geometria. Então, a gente consegue calcular a área de qualquer figura que tenha uma curva que seja delimitada por uma curva contínua. Esse teorema, a gente não vai provar aqui, a gente prova ele no Dominando o Cálculo e ele dá um certo trabalho, tá? É outra das razões pelas quais eu não vou expor esse teorema aqui para você. Mas, se você tem interesse, corre lá no Dominando o Cálculo, né? Se você ainda não entrou, e se você ainda não entrou, de fato aproveita porque a gente vai entrar em breve em Black Friday, né? A partir do dia 11 de novembro, se você já está assistindo esse vídeo, já está a partir de 11 de novembro, então é só clicar direto no link da descrição que você vai poder aproveitar a oferta. Se ainda estiver antes do 11 de novembro, não perde a oportunidade, clica também, porque eu vou dar para você os detalhes de como que a oferta vai funcionar. E se você aproveitar, você vai entrar para o Dominando o Cálculo pagando o menor preço da história, um preço que nunca mais vai se repetir, então vai valer muito a pena. Bem, como a gente já falou aqui, né, o que eu acabei de dizer para você é que as áreas delimitadas por funções contínuas, elas de fato, elas estão bem definidas, lembrando que o caminho matematicamente correto, né, e preciso é você usar a integral para definir o que é
uma área, tá? Uma observação aqui importante, né, que é legal de fazer, é que não importa a variável que você escolheu aqui para colocar dentro do símbolo da integral, tá? Se eu puser x, ou se eu puser u, ou se eu puser v, ou se eu puser t, ou se eu puser o que quer que seja, as expressões vão ser idênticas, tá? Não faz nenhuma diferença a maneira como eu escolhi chamar a variável aqui dentro da integral, tá? O que faz diferença é que se aqui for A e aqui for C, e o A for diferente de C, aí sim as coisas serão diferentes. Mas dentro daqui, né, seja U, ou seja X, ou seja qualquer outra coisa, não vai mudar o fato de que essa continua sendo a integral da f entre os pontos A e B. Beleza? E uma outra observação que é importante de fazer, né, é que, na verdade, a integral ela introduz também uma ideia que se chama área com sinal. Isso porque a gente até então só trabalhou com funções positivas, tá? Mas eventualmente a função ela pode ter partes negativas. E quando ela tem partes negativas, a integral ela vai calcular esta área daqui, porém com um sinal negativo. E por que isso, né? Porque quando a gente montar lá um retângulo típico da soma de Riemann, como esse aqui, né? Como este retângulo aqui, vamos imaginar que esse retângulo está aqui assim. Ele está na parte negativa da função. O que vai acontecer? A base desse retângulo continua sendo um certo ΔXi, que é um número positivo. Só que a altura desse retângulo é o quê? É o f x estrela de i. Só que o f x estrela de i é negativo. Portanto, a área desse retângulo ela vai ser também negativa. Beleza? Então, qualquer coisa abaixo, na parte negativa do eixo do plano, né, do eixo y, vai contribuir de forma negativa para a área. E é por isso então que a gente tem a noção de áreas com sinais. O que está acima vai ter área positiva, o que está abaixo vai ter área negativa, né? A integral dessas partes vai ser uma coisa menor do que zero. Tranquilo? Então agora o que a gente vai fazer para encerrar essa introdução às integrais, né? Essa aula aqui é uma aula de introdução às integrais, tá? Para você entender o que é uma integral e ver uma integral ou outra sendo calculada aí na prática. Então a gente vai encerrar isso aqui fazendo, calculando da forma mais complicada possível as coisas mais simples possíveis da geometria, tá? Então a gente vai calcular aqui a área de um retângulo usando integrais e depois a gente vai calcular a área de um triângulo também usando, na verdade, um trapézio também usando integrais. Bom, o que eu quero dizer? A proposta desse exemplo aqui é calcular a integral de uma constante, tá? Então eu tenho uma função constante, né? Ela vale c em todo ponto e eu quero calcular a integral de a até b da função constante c. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Bom, aqui graficamente, né? A gente tem aqui a nossa função constante, vai começar no a, vai terminar no b, eu tenho que calcular a integral, que é exatamente o valor dessa área aqui, ó. Da geometria básica, né? A gente sabe que isso daí tem que dar o quê? É uma área de um retângulo, né? Isso daí, no final das contas, tem que ser a base, que é b menos a, vezes a altura, que é c. Então vai ter que dar isso daqui. Mas vamos ver se a integral, de fato, dá isso daí. Vamos ver. Bom, primeira coisa, né? A gente vai fazer a nossa divisão em retângulos usando bases uniformes, tá? Então, o meu ΔX vai ser o quê? Vai ser b menos a sobre n, pensando aí em n retângulos, né? Isso é a mesma coisa que vir aqui embaixo, ó, e fazer uma divisão em n pontos, e cada basezinha dessa mede ΔX, e esse ΔX é o quê? É o total dividido por n, ou seja, é b menos a dividido por n, certo? Então, ó, os pontos que eu escolhi vão ser quais, né? Vai ser ponto inicial, x0 é igual a a, sempre vai ser ele. Ponto x1 vai ser o quê? Vai ser a mais ΔX. O ponto x2
vai ser A mais 2 vezes o ΔX, né, que a gente avançou 2 retângulos, e por aí vai, tá? Então a nossa soma de Riemann com N retângulos vai ser o quê? É o somatório de igual a 1 até N de F de xi vezes o ΔX. Só que o F é uma função contínua, ela é igual a C. Então eu posso botar até para fora. E o ΔX também não está variando com o meu índice. Eu também posso botar ele para fora. Então isso fica C ΔX vezes o quê? Somatório da constante 1 indo de igual a 1 até N, ou seja, N vezes, certo? Então isso aí vai dar o quê? Vai dar C ΔX vezes N. Só quem que é o ΔX? Aqui fica C, o ΔX é B menos A sobre N vezes N. Então, ó, vai morrer esse N com esse N. Sobrou então o quê? Sobrou B menos A vezes C. Repara que o valor não depende de N. A gente está fazendo uma soma de Riemann com N retângulos, só que não tem N aqui na expressão final. Portanto, a integral da constante vai ser o quê? Vai ser o limite, quando N tende a infinito, dessa soma de Riemann, que é exatamente o quê? B menos AC. Só que como o N não faz nenhum papel aqui, isso daí vai ser o quê? B menos A vezes C, de cara e sem problema nenhum. Tranquilo? E de fato, ó, correspondeu aí a nossa expectativa geométrica. Então, realmente, usar integrais até que faz um sentido para calcular áreas. Mas, na verdade, a gente viu que a gente define as áreas usando integrais. Bom, vamos passar agora para um outro exemplo, que é calcular qual que é a área de um trapézio, tá? Bom, aqui embaixo, eu tenho aqui já representado esse trapézio, né? Ele vai ser o quê? Ó? Ele vai ser delimitado por essa reta aqui, y igual a mx, né? Que é uma reta que passa pela origem. E eu quero, então, calcular a área entre os pontos x igual a A e x igual a B, ou seja, eu quero calcular exatamente a integral da reta mx entre os pontos x igual a A e x igual a B. E depois a gente vai ver que isso de fato corresponde à área do trapézio. Bom, para fazer isso daí, a gente vai ter a nossa divisão em retângulos, né? E mais uma vez, vamos usar uma divisão uniforme. Então, cada base ΔX vai ser sempre igual a B menos A sobre N. Então, novamente, né? O que a gente vai ter para os nossos pontos aqui? Ó? A gente vai ter que o ponto x0 é igual ao próprio A, o ponto x1 vai ser o A mais o ΔX, o ponto x2 vai ser o A mais 2 vezes ΔX, e, de uma maneira geral, o ponto genérico xi, ele vai ser o A mais I vezes ΔX. Certo? E quem que a gente vai escolher para ser o ponto onde a gente vai determinar a altura do retângulo? Eu vou obedecer a essa figura aqui que já está desenhada. E aqui, ó, no primeiro retângulo, vou pegar o x1. No segundo, vou pegar o x2. Ou seja, vou pegar sempre o extremo da direita, tá? Então, ó, quem que vai ser o meu xi estrela? Vai ser o próprio xi, tá? Então, o valor da altura do triângulo, né, vai ser o valor da função no ponto xi estrela. Isso daí é o quê? Como a função ela é y igual a mx, isso daí vai ser m vezes o xi. E o xi, ó, é esse camarada daqui, né? Então fica m vezes a mais i ΔX. Certo? Que é a mesma coisa que ma mais m ΔX vezes i. Certo?
Vamos partir então agora para a soma de Riemann. Vamos somar a área dos retângulos, tá? Então, ó, com N retângulos, a minha soma de Riemann vai ficar o quê? Somatório, começando em igual a 1, indo até N, de quem? De f de xi vezes o ΔX, que é o quê? Que é a mesma coisa que somar, começando no índice i igual a 1, indo até o índice n, o f de xi, posso botar estrela aqui, né? Apesar deles serem iguais, mas só para ficar mais parecido com o que você viu antes. Isso daí é a mesma coisa que fazer MA mais M ΔXi vezes o quê? Vezes o ΔX. Certo? E aí, ó, vamos então fazer essa soma aí. Bom, primeiro aqui, essa parte aqui, né, esse cara aqui, ele é um cara que é constante, ele não depende do i. Então, como eu estou somando n parcelas, né, eu estou somando MA, claro que tem esse ΔX aqui, né, então eu estou somando MA vezes ΔX, mais MA vezes ΔX, mais MA vezes ΔX, e etc., onde o MA ΔX aparece n vezes. Então, ó, isso daí vai ser exatamente igual a n vezes m vezes a vezes o ΔX. Só que o ΔX é o quê? É b menos a sobre n, tá? Então esse é o primeiro pedaço. O segundo pedaço é o quê? É m vezes o ΔX ao quadrado, que eu vou multiplicar com aquele cara ali, né? Então vai ficar b menos a sobre n ao quadrado, vezes o quê? Vezes o somatório de igual a 1 até n do i. Eu não posso tirar o i do somatório porque ele é o índice que está sendo somado, mas as outras coisas eu posso tirar de dentro do somatório. Então aqui é uma soma do i, né? Aqui é uma soma dos n primeiros números inteiros, tá? E a gente sabe ali da matemática básica, né, do pré-cálculo, olhando somas de PAs, a gente sabe, que são coisas todas que estão lá na parte pré-cálculo do dominando, a gente sabe que isso daí vai ser o quê? Isso daí vai ser igual. Primeiro aqui vamos simplificar esse cara, né? Isso aqui dá MA vezes B menos A, e aqui eu vou ter M vezes B menos A ao quadrado sobre N ao quadrado, e esse somatório dos N primeiro inteiros é simplesmente N vezes N mais 1 sobre 2. Você veja assim que é a segunda vez que a gente precisa desse fato só nessa aula. Essa aula que inclusive vai ser a aula mais curta desse mini curso, tá? Mas já é a segunda vez que a gente usa esse fato da matemática elementar. Bom, o que a gente pode fazer aqui então? Primeira coisa que eu vou logo tirar esse quadrado daqui, simplificando com esse n, e aí vou botar também o b menos a em evidência. Então vai ficar b menos a vezes ma mais o quê? Mais m vezes b menos a sobre 2, vou passar o 2 para cá, vezes o quê? Aí vai ficar n mais 1 sobre n, que é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre n. Ok? E aí, quando eu fizer o limite desse negócio, quando n tender a infinito, o número de retângulos tende a infinito, isso vai tender para quê? A única coisa que depende de n é isso aqui, que vai tender a zero. Então, vai sobrar simplesmente b menos a vezes ma mais mb sobre 2 menos ma sobre 2. Certo? E isso daí é igual ao quê? É igual a b menos a vezes m, né?
vezes B mais A sobre 2. Certo? Conclusão. A integral de A até B da função mx dx é igual a m vezes... Repara aqui, né, que eu poderia escrever, eu tenho aqui uma diferença e aqui eu tenho uma soma, né? Então isso daí vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Produtos notáveis, outra coisa de pré-cálculo. Bom, aqui fica então b ao quadrado menos a ao quadrado. Se quiser pode fazer assim, né, sobre 2 sobre 2. Então a gente tem que essa é a integral da função y igual a mx, tá? Isso bate com a geometria, né? E bate por quê? Porque aqui eu tenho um trapézio, a base maior desse trapézio é o quê? MB. A base menor é MA. E a altura do trapézio é B menos A. Então a área dele é o quê? É a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, certo? E aí, se você fizer o produto multiplicando, vai dar m, b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2. Exatamente a mesma expressão que a gente encontrou aqui. Essas coisas são iguais. Então, ó, tá aí duas aplicações extremamente simples, né, de integrais, porque são integrais realmente muito fáceis de calcular. A gente começou calculando a mais difícil, que seria a da parábola, e depois fizemos a da reta horizontal, e depois fizemos a de uma reta inclinada. Então, ó, a gente vê que a integral, como sendo uma definição para a área, ela está de acordo com aquilo que a gente sabia da geometria básica, né? A gente mostrou que a área do retângulo é isso mesmo, e agora a área do trapézio também é isso mesmo. Então, tá aí dois exemplos bem simplesinhos para a gente calcular. E você veja assim que a integral, para a gente encontrar o valor da integral, a gente tem mais trabalho. Foi mais fácil calcular a derivada do que calcular a integral. De tudo que a gente viu até aqui, né? Função constante reta é mais fácil calcular a derivada. A parábola também é mais fácil calcular a derivada. E a integral, de fato, é mais difícil. E em cada uma dessas etapas, né, quando a gente precisou calcular, por exemplo, a área ali da parábola, a gente precisou de um resultado de soma de quadrados. Para calcular a área aqui da reta, né, do trapézio no caso, a gente precisou de um resultado sobre a soma dos primeiros inteiros, tá? Então, assim, você sempre vai precisar de artifícios cada vez mais complicados, conforme a tua função também vai se tornando mais complicada. A gente só calculou integrais de coisas muito simples. Essa forma de calcular, usando somas de Riemann, ela é difícil de fazer na prática, né? E normalmente ela requer sempre alguma engenhosidade, sempre alguma ideia ali um pouquinho fora do normal e tal. A derivada não, a derivada já é mais fazer a conta direto. Tem casos em que também precisa de engenhosidade, mas, de um modo geral, o processo é mais simples. Então a derivada ela é mais fácil do que a integral. E na aula que vem, quando a gente for falar do teorema fundamental do cálculo, a gente vai ver o quanto que esse fato vai ajudar. Porque o teorema fundamental do cálculo, ele serve justamente para que a gente, ao calcular integrais, a gente não precise de tanta engenhosidade assim. A gente vai poder usar a informação que a gente tem sobre derivadas e facilitar enormemente as contas com integrais. Porque sem o teorema fundamental do cálculo, cada integral seria uma arte totalmente diferente. Mas com o teorema fundamental do cálculo, essas coisas simplificam bastante, tá? E se você está curtindo esse conteúdo até aqui, essa série de vídeos sobre cálculo que a gente está fazendo em formato de aula mesmo, tal, com muitas horas de duração, então você vai gostar também do Dominando Cálculo, que é um curso que foi pensado justamente para te ensinar cálculo de uma forma mais profunda, começando ainda do básico, refazendo ali a tua matemática básica na parte de pré-cálculo do curso, que tem mais de 20 horas de duração só em aulas, fora os exercícios, né? E fazendo com que você tape aquelas lacunas que estavam te atrapalhando e aprofunde também
nos tópicos da matemática básica, que é para você chegar ali na parte de cálculo, craque, conseguindo prosseguir com muito mais facilidade, né? E fazendo as aulas avançadas do Dominando, inclusive você já vai fazer uma espécie de introdução à análise, né? Que é um dos cursos mais marcantes de uma faculdade já especificamente de matemática. Então, a gente faz ali realmente um trabalho diferenciado nesse ensino do cálculo, tá? E o Dominando Cálculo, ele vai entrar em oferta. Então, a partir de 11 de novembro, você, clicando aqui no link da descrição, você já vai poder saber como que você vai aproveitar, mas a partir de 11 de novembro, a oferta vai estar aberta para você, tá? E você vai poder adquirir o Dominando Cálculo pelo menor preço da história. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo, né? Se você curtiu esse vídeo, eu peço que você deixe também o seu like, eu deixo o meu agradecimento especial aos membros do canal e deixo também o recado de que esses vídeos aqui, essa série de vídeos de cálculos, ela vai estar sempre disponível para você que é membro, tá? Para o público em geral, a gente acaba sendo forçado a tirar do ar, provavelmente, né? Porque o desempenho desse tipo de vídeo aqui acaba jogando as métricas do canal para baixo. A gente, infelizmente, é obrigado a fazer isso. Então, a menos que os vídeos realmente tenham uma boa repercussão, a gente pode até pensar em manter, mas para os membros eles sempre vão continuar ativos. Então é isso. Até o próximo vídeo, que vai encerrar essa série aí de 5 vídeos sobre cálculo.